E é isso, eu acho que o mais importante, tá, é a gente entender que nós estamos acostumados a olhar para a nossa saúde de uma forma muito rígida, né? E aí, nada mais rígido que um medicamento, que não pede licença e simplesmente inibe, interrompe e atua num circuito, né? É o prático, né? As pessoas hoje em dia querem essa praticidade e querem tudo uma coisa muito rápida, né? E a gente sabe que isso é momentâneo, então tem que curar lá o mal pela raiz, né? Tem que dar continuidade, não adianta, né? Você só tomar o remédio. Deixa eu ver aqui se ele já fez uma pergunta. Quando a gente consegue substituir o efeito por né, a medicação, ela gera um efeito no corpo que é uma grande maquiagem. Todos os medicamentos que a gente toma para doenças de uma maneira geral são uma grande maquiagem que vão redirecionar em algum ponto o fluxo do que precisa ser, mas se a gente não der conta de retomar essa demanda, a gente fica na dependência. E aqui eu estou dizendo principalmente para a doença crônica, que é aquela doença que a gente vai construindo nos anos, nas décadas da nossa vida e que depois causam uma disfunção que inibem completamente a nossa capacidade de escolher, de realizar as nossas ações com qualidade. Então, principalmente, e hoje a gente sabe que depressão e ansiedade são consideradas doenças inflamatórias, ou seja, é o direcionamento do fluxo do nosso corpo indo para um lugar que não é o habitual dele. Percebe? A gente vive uma sociedade de hiperestímulos de todos os níveis. Então, o fluxo do nosso corpo deixa de estar voltado para todos os órgãos de uma maneira com qualidade, para se voltar para os órgãos mais primitivos, para as nossas percepções mais primitivas. E isso gera doença, percebe? Sim. A gente vê isso muito, né? Hoje em dia é o que você falou, é a doença do século, né? Depressão, ansiedade, as pessoas estão com excessos de informações, excessos de estímulos e isso causa, né, a ansiedade. Yara, nós vamos deixar sim a live gravada, pode ficar tranquila, aqui na página da Foco Saúde. Outro ponto importante de dizer, então, aqui tem a pergunta. Vamos responder a pergunta do Anderson, depois você me lembra de falar esse detalhe que eu vou colocar. Eu sou muito ansioso, já passei por 3 cirurgias de fissura anal, tive hoje, tá voltando de novo. Quando eu vou ao banheiro fazer, ou 2, eu tenho sangramento. Como colocar isso? Eu tomo um remédio. Como colocar isso? Eu tomo um remédio. Bom, Anderson, eu não entendi muito. Cefina, o nome do remédio, eu acho, né? Assim, é claro que é uma questão física o que está acontecendo, né? Não tem a ver com a ansiedade. Claro que a gente entende que, na verdade, todas as doenças, se a gente for mergulhar para como a antroposofia, para como a Ayurveda entendem os processos de doença, são processos de acúmulo de fluxo em um determinado órgão por a gente não ter conseguido gerenciar esse fluxo de uma maneira mais honesta, certo? Melhor, vamos dizer assim. Com certeza existe... vamos colocar assim. Qual é a nossa principal função do trato gastrointestinal? É transformar algo que seja extremamente complexo e que vem de fora de nós em algo que seja a gente mesmo. Qualquer alteração nessa capacidade de fazer esse trajeto acontecer de forma rítmica e harmônica gera uma alteração física em algum lugar desse trajeto. A parte final, né, do nosso corpo, então assim, o reto, ele tem o objetivo de eliminar aquilo que não serve para o nosso corpo. Então, fica com essa imagem. Em que movimento da sua vida isso pode estar acontecendo? Que tipo de conteúdo de dieta você está colocando no seu dia a dia que pode estar estimulando de alguma forma, sobrecarregando o seu trato gastrointestinal? Então, a gente vai ter que cuidar desde a qualidade da sua dieta até a quantidade da sua dieta, o tipo de comida que você come, tudo isso para que você não fique doente. Agora, especificamente, eu acredito que você está num retorno médico aí, não sei se foi esse o movimento que você quis dizer, você vai fazer acompanhamento com um especialista que te acompanhe, tá?
Só para não fugir muito do tema da live, porque daí a gente vai para outro caminho. Perfeito. Carol, você ia falar alguma outra coisa e a gente acabou respondendo aqui a pergunta. Quais são, então, os benefícios que a atividade traz para o corpo, tanto para a ansiedade como, né, para as doenças de uma maneira geral? Além dos benefícios físicos imediatos, então a gente melhora a oxigenação, traz capacidade de aumentar a capacidade de perceber frequência cardíaca e pressão arterial, frequência respiratória. Então, quando a gente aumenta essa janela de batimentos cardíacos, a gente diminui o nosso entendimento de como os estímulos externos podem ser ameaçadores para nós, de forma inconsciente. Por isso que as crises de ansiedade a longo prazo tendem a diminuir quanto mais você pratica atividade física, tá? Isso é um ponto físico. Ativa toda a parte de opioide, ou seja, diminuição dos circuitos responsáveis por causar dor no nosso corpo. Aumentam a nossa capacidade de percepção do nosso corpo, que a gente chama de propriocepção. Então, a dimensão, como a gente territorializa os limites do nosso corpo, são áreas de dentro do cérebro que são ativados quando a gente pratica atividade física. Então, percebe como a gente vai, além desse ajuste todo que a gente gera no nosso corpo, a gente aumenta vínculos afetivos durante as atividades físicas. Então, você vê o ambiente, gera novas imagens, enquanto todo o seu corpo está percebendo essa dinâmica acontecendo dessa forma. Percebe? Você vai gerando um autoconhecimento, né, doutora Carol? Quando você faz atividade física, você começa a perceber mais o teu corpo e a tua mente. Você começa, que foi que eu comecei aqui no início da live. Se perceba, né? Veja como que você está, né? Observe teu corpo, a tua mente. Quando você passa a praticar atividade física, você começa a se conhecer melhor. Perfeitamente. E isso auxilia que você faça novos caminhos para os circuitos neuronais acontecerem dentro de você. Sim. Então, você está realizando uma atividade prazerosa, impregnando os seus sentidos com imagens que gerem essa sensação de bem-estar, as imagens que você tem, e isso vai ser um arsenal de modulação de emoções que você vai passar a computar quando você for fazer uma resposta a uma demanda do seu dia a dia. Então, percebe como os nossos processos de respostas dinâmicas do dia a dia acontecem em grande parte a nível inconsciente. Quanto mais a gente gera ações físicas, atividade física e exercício físico associado a essas percepções, mais a gente aumenta essas memórias, que vão ser os lugares que a gente vai acessar para responder às nossas demandas externas, no sentido de, olha, pode ir que você dá conta. Não precisa... Sim. E aí você tem aquela sensação de prazer, né? E aí vai gerando cada vez mais essa sensação de prazer, de bem-estar. É isso. Perfeito. Muito bom. É isso. Obrigada. Eu acho que nós não temos mais aqui perguntas. Ele colocou aqui. Isso acontece quando a minha ansiedade está muito atacada por traumas. O remédio ele falou da medicação aqui. Mas a doutora Carol já respondeu aqui pra gente. Então, assim, a gente está aqui essa semana falando sobre alguns assuntos, né? Trazendo soluções, priorizando temas e assuntos que são relevantes, que a gente acaba vivenciando, né? Acho que todo mundo aí já passou por algum momento de ansiedade, né? Não um transtorno em si, como você bem explicou aqui, né? As fases da ansiedade, mas um momento ansioso, quando você vai fazer alguma coisa, você fica ansiosa, você tem esse momento. Então, como a gente pode saber lidar com isso para não chegar ao transtorno? E amanhã, vocês fiquem aqui de olho, nós vamos falar com a Andressa. Andressa também, parceira nossa, e amanhã a Andressa que vai estar aqui, doutora Carol, falando sobre... Linda, né? Vai estar aqui falando sobre atividade física para pessoas com tratamento de câncer, né? Pessoas com tratamento oncológico, que também, né, é muito importante. Existem muitas dúvidas sobre isso, né? Se elas podem fazer atividade física ou não. Como prevenir, né? O antes, o durante, o após o tratamento, né? Para quem não tem, para prevenção, para quem está com a doença e o pós-doença. Obrigada, Rodrigo, pelo elogio aí. Bom te ver aqui. Quantos anos que eu não te vejo? Coincidência mesmo, né? Temos aí uma pessoa em comum. Muito bom, muito bom.
bom. Obrigada, doutora Carol, por estar aqui com a gente, por ser essa parceira incrível. Seu conhecimento aqui para a gente foi muito, muito importante. Estou sempre te acompanhando. Acompanhem também, gente. Acompanha a gente aqui. E acompanha a doutora Carol. Toda quarta-feira vou lá, hoje mesmo eu já te olhei lá de manhã, não consegui assistir a live toda, mas eu vou lá, depois eu assisto. Fala sobre conteúdos muito importantes e que fala muito sobre essa questão da ansiedade e como prevenir, como a gente fazer da melhor forma possível, sem muitos custos, sem mistério, né, doutora Carol? É isso, eu acho que o principal recado é que movimente-se, porque o corpo, ele tem inserido dentro dele essa sabedoria. É o movimento que gera vida, é o movimento que distribui vitalidade. Se a gente entender que o nosso comportamento é um espelhamento de toda essa sabedoria inserida dentro dos ritmos mais internos do nosso corpo, com certeza nós seremos mais gentis na modulação dos nossos comportamentos e principalmente na qualidade que a gente traz para os nossos estímulos e para os nossos comportamentos. Eu costumo dizer que a atividade física, o exercício físico é uma chance da gente assinar embaixo de toda a sabedoria que o corpo traz para se manter vivo e distribuindo e entregando em abundância nutriente, calor, vitalidade. Então, que a gente possa impregnar essa sabedoria inserida no nosso corpo a partir de uma atividade que gere bem-estar, a partir de um exercício que consiga modular, melhorar sua forma física, suas competências metabólicas, gerenciar o seu estresse. Então, acho que é esse o recado, é muito mais do que o óbvio, onde o óbvio se torna assim mais fácil ainda, sabe? Então, que a gente consiga mergulhar para todo esse sentir e esse emocionar que a atividade física pode trazer, que assina embaixo de um ritmo de vitalidade que é o nosso corpo. Perfeito, perfeito. É muito bom ver você nessa categoria de médicos falando sobre essa importância da atividade física, de sendo a primeira linha de tratamento, né, não medicamentosa para diversos tipos de transtornos e para evitar, né, qualquer doença. É realmente a primeira linha de tratamento e de prevenção também. Muito obrigada. Esse é o recado aí da doutora Carol. O nosso também, movimente-se, e a gente está aqui para poder trazer cada vez mais conteúdos para vocês, né, e trazendo bem-estar, para ajudar você a ter o bem-estar e equilibrar aí os pratinhos e ter o equilíbrio para ter um bem-estar pleno na tua vida. Isso, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Estou à disposição sempre. Um prazer imenso sempre, tá? Obrigadíssima pelo convite.